A partir de agora vamos conversar com Yasmin Caldas, ela que é consultora pedagógica e psicóloga da Hug Education. Vamos falar a respeito do Maço Laranja, que reforça a importância do combate ao bullying no ambiente escolar. Ano escolar começou agora, recentemente, a gente sabe, em fevereiro, as aulas, principalmente no setor público, né, onde a Hug está bem presente. E a gente sabe que o bullying, infelizmente, ele é algo muito presente na sociedade, principalmente dentro do ambiente escolar. E aí nós sabemos que vocês têm um trabalho muito bonito dentro das escolas aqui no nosso estado, que bom que vocês estão presentes, e que vocês vêm conseguindo minimizar essas mazelas relacionadas a esses dados terríveis que a gente tem visto crescendo cada vez mais no Brasil afora. E a gente chamou você aqui para entender melhor a respeito do Maço Laranja, né? Que está aí na metade, já quase março. Bom dia, boas-vindas, Yasmin. Bom dia a todos os ouvintes e a todas as ouvintes aqui da Rádio Difusora. Então, o Maço Laranja tem essa premissa, né, de combater a violência contra as crianças e os adolescentes. E dentro dessas inúmeras violências que essa população pode sofrer, nós temos o bullying, que ele vai acontecer dentro do ambiente escolar, que vai ser um comportamento repetitivo e que tem como função causar ali uma humilhação, uma agressão contra um grupo de pessoas ou contra uma pessoa em específica, que é aquela pessoa que vai ser bombardeada por o bullying de diversos lugares, de diversas pessoas também. E nós da Hug temos como princípio levar a educação socioemocional para as escolas e, através dessa educação, tornar as pessoas mais saudáveis. Então, a gente trabalha muito sobre a relação uns com os outros, a relação consigo mesmo, porque a gente entende que se uma pessoa está praticando bullying, ela não está bem resolvida consigo mesma. Porque uma pessoa saudável não vai fazer mal a outra pessoa. Exato. Vocês têm identificado a presença do bullying nas escolas, mas onde? Aqui no interior, lá nas cidades interioranas, aqui no entorno da capital, dentro das escolas que vocês assistem, onde é que você percebe que a presença do bullying é mais forte? A gente vê muito por faixa etária, independente da região, né, que se encontra. Os adolescentes, eles praticam mais o bullying entre si e de um jeito muito sutil. São os apelidos, são os apelidos que vão se tornando mais agressivos, e a gente vê que é muito do convívio dele, uma reprodução mesmo. Eles nem percebem que estão ofendendo, até que a gente entra lá e escuta e faz, olha, não é assim que você fala com um colega. Você não precisa falar com um colega desse jeito, você pode chamar ele pelo nome dele. Vocês chamam a atenção dos alunos, enfim, de quem está provocando, né? A gente conversa com os professores e as professoras. Nosso trabalho é mais próximo deles. A gente também busca fazer formações com os professores e as professoras. E tem momentos que a gente entra dentro de sala para aplicar questionário, conhecer um pouquinho mais da realidade, até para colher esses dados, né, que são importantes. E aí a gente percebe como eles se tratam, a gente faz questão de escutar e não ser uma pessoa agressiva, porque também tem isso, né? Você, como está ali como figura de autoridade, você pode gritar com aquela criança, pode, entre aspas, e a gente escolhe fazer diferente, escutar e falar, olha, por que você não pergunta qual é o nome dele, ou como ele quer ser tratado? Exato. Vocês estão presentes tanto na rede privada como pública, é assim? A gente está majoritariamente na rede pública. Na rede pública, né? Do estado e de municípios aqui. E do estado e município. Mas eu me refiro, será que tem mais esse bullying, ele chega mais... Pelos dados que chegam até vocês, onde é que é mais privado, presente? no público, enfim, tem essa informação? A gente não tem acesso a essa informação. Quando a gente olha os dados, né, a gente vê que onde tem gente, tem bullying. Onde tem gente. Agora, quando você traz e você pontua com muito cuidado, né, essa faixa etária e de que forma tem que ser conversado com eles. Aí, quando a gente vê, é um retrato daquilo que ele vê em casa, né? Sabe o que eu lembro recentemente? Eu vi uma mulher, até se tornou meme, ela falando que identificou que o bandido que a assaltou a conhecia porque tratou ela com palavras pejorativas. E ela falou, porque é assim que eu e minhas amigas nos tratamos. A gente sabia que, na verdade, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Ele tratou ela com uma palavra totalmente agressiva e ela normaliza tanto ser agredida que ela se identificou achando que ele a conhecia porque ele a tratou com uma palavra muito pejorativa. Então, as pessoas, elas normalizaram muito essa agressão entre amigos, entre aspas. Eu me lembro muito, há uns anos, uma pessoa que me conhecia,
E ela, sem ter muita intimidade comigo, me tratou e falou comigo de uma forma, usando uma palavra muito, extremamente pejorativa, que nem cabe eu falar aqui qual era. E eu olhei para ela e disse assim, olha, eu prefiro que você me trate por palavras carinhosas. Essa palavra pejorativa, guarde para você e para pessoas que você convive e que aceitam, eu não aceito. Nossa, Tati, como você é azeda? Eu digo, não, eu não sou azeda. Eu não quero que você me trate com a palavra pejorativa, até porque eu acho que eu mereço ser tratada com respeito e dignidade. E é óbvio que essa pessoa se chateou comigo, se afastou de mim, o que foi muito bom para mim, porque não é esse tipo de gente que eu quero conviver. E as pessoas têm que entender isso. Não é porque eu tenho uma característica física ou pelo meu gênero que eu tenho que ser tratada de forma pejorativa. Sim. Porque muitas vezes as pessoas começam a normalizar as palavras pejorativas e veem aquilo como se fosse um carinho, e não é. É isso que você falou, é como se fosse sinônimo de intimidade, né? E não é. Eu falo assim com você, é porque nós somos tão amigas que virou até uma brincadeira falar desse jeito. E o que não é, né? E o que chama a atenção justamente de quem está vendo aquela cena, né? Que não interpreta como essa amizade que as pessoas têm. Não, e não é amizade. Amizade você não agride o outro. Você não agride ninguém com palavras pejorativas. O amigo, você tem que lançar sobre ela palavras maravilhosas. Olha assim, menina, tu arrasou hoje no look, tu tá maravilhosa. Menina, isso que perfume maravilhoso é esse. Pessoa, né? Menina, que é isso? Essa roupa foi valorizada por você hoje. Você tá fantástica. Olha só que coisa maravilhosa. Ao né? contrário de que... fulana, não sei o quê, e chama de palavras pejorativas. Então, esse retrato, as crianças, os adolescentes veem em casa a forma que a mãe trata as suas amigas, trata seus parentes, o pai. E então, fica bem complicado ela, naquele ciclo dela, ter esse bullying e não replicar. Exatamente. E isso é um comportamento repetitivo mesmo. Muito então, ela repetitivo. replica ali e isso vai interferir na autoestima da pessoa, na construção da autoestima dela. Sim. Vai fazer com que as pessoas não sintam mais vontade de participar do ambiente escolar, do ambiente que for. Até porque a gente também tem o cyberbullying, que é o bullying que é praticado pela internet. As pessoas se sentem muito confortáveis de estar nas suas casas e falar o que elas quiserem, que não acham que vão ser encontradas, né? Por isso que a gente vê muitos famosos mesmo processando essas pessoas. Porque isso é crime, gente. Exato. E a gente tem que denunciar. A gente sabe que uma coisa não justifica a outra, mas a gente tem que ver o contexto total. Por exemplo, o que aconteceu em Suzano, né? Lá em 2019. Eu me lembro que eu morava em Guarulhos na época, estava muito próximo a Suzano. Você pode olhar no mapa, é bem próximo. E eu me lembro que a gente ficou muito chocado quando se deparou com aquela situação daquele jovem que entrou dentro da escola, 2 ex-alunos, e aí fizeram aquela chacina, aquela coisa horrorosa. E depois, quando foi se estudar o perfil deles, estudar por que eles tinham agido assim, ele sofria bullying, convenceu o colega de ir lá e ajudá-lo a fazer aquilo. E assim, óbvio que uma coisa não justifica a outra. Mas lá atrás, quando a gente começou a ter muitos casos de bullying e de chacinas dentro das escolas lá nos Estados Unidos, eu me lembro que o perfil era sempre esse. Era agredido dentro da escola pelos colegas, apanhava na escola pelos colegas, sofria muito bullying verbal, né, de palavras pejorativas da pior qualidade, e aquela pessoa foi se enchendo de ódio mais adiante e voltou. Quando não voltou enquanto era jovem, voltava já na idade adulta com aquele ódio guardado. Então, assim, é algo muito terrível de você praticar, porque as sequelas, não é todo mundo que vai receber aquela palavra e vai abstrair e vai amadurecer. Não, mas as sequelas são para todo mundo que está envolvido com o bullying. Porque isso aí é o auge, né, que pode acontecer da pessoa ficar tão revoltada que ela perde até essa consciência de que aquelas pessoas que estão ali, elas não praticaram bullying com ela. Foi a geração passada. Ela só quer se vingar. Como você disse, Tati, onde tem gente tem um bullying, né? Principalmente em empresa, né? Quando começa o expediente, que as pessoas vão chegando, né? Um já começa a brincar com o outro. E na escola é mais complicado, você tem ali adolescente, né? E que toma conta da sala. Então não é. Partiu de um, pronto, aí os outros entram. E a formação, aí né? Você veja como fica ali, a cabeça, né, daquele menino que está sofrendo, ou menina, enfim, sofrendo aquele bullying. E o cérebro não está pronto, a formação de caráter não está pronta. É uma fase na vida muito complicada por conta dos hormônios. Então é muito difícil a gente lidar com isso. Mas vamos falar de soluções? Você já nos trouxe essas questões, que a Hug faz muito bem,
Que senta, conversa, pontua e identifica. O que mais que vocês têm feito que tem surtido um bom resultado, que você pode trazer aqui para a gente, para que outras escolas que estão aqui nos ouvindo possam replicar? Sim. Então, o nosso material vai trabalhar a educação socioemocional. E o que é isso, né, na prática? É a identificação das suas emoções, mas também aprender valores. Então, se eu vou trabalhar a empatia, vou trabalhar o diálogo, vou trabalhar a comunicação não violenta com essas crianças e esses adolescentes, eu vou ensinar eles a se relacionar com as outras pessoas. Coisa que a gente não aprende, a gente replica. Eu vejo meu pai e a minha mãe se relacionando, se eles forem um casal amoroso, eu vou entender que a linguagem do amor é aquela, né? Falar bem, abraçar, beijar. Mas se meus pais forem um casal que são violentos entre si, eu também vou entender que amar é xingar, amar é colocar apelido, amar muitas vezes é até bater. Isso vai ser sinônimo de amor. E a gente, com o nosso material, quer trazer uma nova visão. Eu posso ficar com raiva, eu posso ter sentimentos que a gente chama de sentimentos mais desagradáveis, emoções desagradáveis, e eu posso fazer uma coisa boa com isso aqui que eu estou sentindo. Eu não vou bater no outro, eu não vou violentar o outro de nenhuma forma. Eu vou comunicar a ele o que é que ele me fez sentir, e eu vou esperar que ele também se comunique comigo. Então, os princípios da Hug são muito por esse sentido, da comunicação, rodas de conversa, rodas do diálogo que a gente fala, da consciência emocional, para que eu consiga me relacionar melhor com o outro. O que mais te chocou nesse tua experiência, né, como psicóloga, quando vocês chamam para conversar e chamam os pais e os pais simplesmente cruza os braços e não aceita que aquela postura do filho está errada e você identifica que, na verdade, o erro está ali. São os pais que precisam ser melhorados e trabalhados. O que é que mais chocou de alguma experiência assim que você teve que você pudesse compartilhar conosco? A gente não trabalha diretamente com os pais, a gente trabalha mais com o público dos educadores, da gestão. Mas o que a gente recebe são esses relatos da gestão, que muitas vezes os pais não sabem o que fazer com os filhos. Não é nem que eles passam a mão na cabeça ou dizer assim, não, meu filho está certo, está errado. É de olhar assim e dizer, eu não sei mais o que fazer com essa criança. Ele não quer vir para a escola, ou ele também é violento comigo em casa, ou ele só quer passar o dia todo no celular e eu não sei o que fazer. É como se os pais não estivessem preparados para assumir essa responsabilidade de ser pai e mãe. E aí são crianças que muitas vezes ficam na casa de um tio, na casa de uma tia, na casa da avó, ou terminam de se criar. Vão para a escola como querem, muitos não trazem o material para a sala de aula. O que a gente vê que mais me choca é isso, pais que não estão preparados para serem pais e assumir essa responsabilidade de criar os seus filhos. Muito chocante, viu? Muito chocante. Que realmente, quando o pai e a mãe lavam a mão, tem mais que pode fazer. Quer dizer, não tem o que fazer, o pai e a mãe, o Yasmin, aí é preocupante. E aí você essa responsabilidade. Vai dar a terceiros para fazer, né? É verdade. Você espera que a escola resolva uma situação que é de casa. Que é sua. E aí a gente fica nesse dilema de tentar fazer ações junto da escola, de convidar os pais, de tentar estar presente em reuniões de pais, de formação, e chamar essa comunidade para entrar na escola e entender que é papel de todos nós. Não é só papel da escola, não é só papel da família. É um conjunto. Exato. E a gente vê o tempo todo pessoas jovens, adultos, que precisam realmente passar por um tratamento de educação novamente. E sempre há tempo. Porque existe estudo, é comprovado biologicamente que o nosso cérebro, até o último suspiro, nós somos aptos a aprendizado. Nós somos aptos à mudança de comportamento. O nosso cérebro é apto. Não tem essa história, pau que nasce torto, morre torto. Não. Até porque a oliveira, ela só dá um azeite de alta qualidade quando você vai tirando aqueles galinhos tortos que vão nascendo. A própria videira, né? Para você ter um vinho bom de alta qualidade, você tem que ir poldando a videira. Isso. Nasceu o galinho errado, você vai estar ali cortando. Então, estilos e comportamentos, eles podem ser poldados a vida inteira do ser humano. Você, como psicóloga hoje, quais são os parâmetros assim que você olha e diz assim, bom, eu consigo ver que por aqui é o caminho. O que você pode dar de conselho para esses pais que abrem a boca e dizem assim, eu não sei o que fazer com esses meninos? Para mim, o caminho é o diálogo. Porque muitas das vezes o pai que não sabe o que fazer com o filho não está escutando o que o filho quer. Não está escutando o que ele está comunicando. E não é só comunicar através de palavras, é através de atitudes. Se uma criança está passando na madrugada mexendo no celular, ela está comunicando alguma coisa para a gente. Ela está pedindo socorro, porque isso não é um comportamento de uma criança. Entender que a rotina é importante, entender que os limites são importantes, porque limite não é sinônimo de agressão. Exato.
é sinônimo de amor. Uma criança precisa ter essa previsibilidade do que vai acontecer na vida dela, porque se desde pequena a gente faz isso, quando a pessoa chega e se torna uma pessoa adulta, ela sabe o que deve ser feito e o que deve ser evitado. Exato. Eu me lembro que quando surgiu esse boom, né, de smartphones, os meus filhos estavam na adolescência e eu disse, não é a idade. Na idade certa eu libero. E quando chegou a idade certa eu liberei e tinha o horário de se usar, à noite principalmente, dizia, acabou, vai dormir. E eu desconectava o Wi-Fi na época, desconectava a partir de tal hora e dizia, vai dormir e acabou. É tanto que eles se acostumaram à noite para dormir, eles desconectam o Wi-Fi do próprio celular para ninguém os perturbar no seu sono e vão dormir tranquilamente, sem modo ninguém... sossego. Modo sossego, modo avião, o famoso modo avião. E assim, ou a gente faz isso, ou a coisa não dá. A mesma coisa para alimentação, né? Quando a gente se depara com uma criança que tem uma alimentação toda errada, é porque os pais educaram ele. Eu sempre vejo essa questão da alimentação também com cuidado com a saúde do corpo, como eu vejo um cuidado com a saúde mental, porque os dois andam juntos. Tá tudo interligado. Quando a gente volta à questão do bullying hoje, você nos trouxe a questão de idade. Você está, não é região, é idade, né? A nossa famosa adolescência. Mas a gente também vê resultados muito bons acontecendo com esses adolescentes que passam por isso, né? Tem uma história legal para contar do antes e do depois de alguém que passou, né? E tá tudo bem. E que a hora tá tudo bem. Não tem mais bullying, tem amizade, tem abraço. Nós temos resultados, sim. Até porque vocês estão lá para dar resultado. E né? no dia a dia, né? Exatamente. Quando a gente aplica o teste, a gente aplica um pré-teste e um pós-teste. Então, eu vou na escola, eu vou todos os meses na escola, mas nesses momentos específicos do começo e do final do ano, a gente vai ter contato com os adolescentes e as crianças. E a gente vê, por exemplo, o jeito como eles falam um com o outro. A gente vê nos relatos das educadoras e dos educadores pessoas que praticavam bullying e chegaram para conversar com ele. Como é que você está se sentindo? Como é que está a sua relação em casa com os seus pais? E aí a gente começava a perceber que o bullying via de uma coisa que estava mal resolvida em casa. E quando o adolescente sabia que estava sendo escutado, ele se abria. Porque o que ele precisava era dessa relação mais amorosa, que ele não tinha em lugar nenhum. E quando ele percebe que ele tem esse ponto no professor, na diretora, na coordenadora, quando ele vê que ele tem uma pessoa ali que ele pode se abrir e ser verdadeiro, ele muda a relação com as outras pessoas. Então, a gente vê isso e fica muito feliz de que esses resultados já estejam acontecendo com 1 ano de aplicação do programa nas escolas. 1 ano já, né? E espera que a partir desse ano também tenha mais resultado. Como é que a programação é feita para vocês no mês, né? Que é março laranja. Aí é mais intenso a programação, como é que funciona aí? A gente trabalha muito com as temáticas dos meses. Porque vocês têm um trabalho o ano todo, né? Inclusive, ela veio de laranja hoje, né? Março, laranja, mas o bullying ele é praticado abril, janeiro, fevereiro, março, né? A gente pega essa campanha para trazer mais visibilidade sobre o tema, mas a gente não para de trabalhar nada disso que eu falei com vocês. A gente não vai parar de trabalhar sobre o diálogo, sobre a comunicação não violência, sobre a empatia. Tudo isso a gente vai trabalhando durante todo o ano, através de joguinhos com as crianças menores do ensino fundamental inicial. A gente também leva palestra para as crianças maiores, adolescentes. Então, o ano todo a gente tem uma agenda de oficinas e formações. E março é para... E março é para divulgar mais forte. Minha cara, pelo horário a gente precisa encerrar a nossa entrevista, até porque, como diz o tempo hoje, né, essa porcaria é grande. Queria que você trouxesse as suas considerações finais para o nosso ouvinte. E de antemão a gente já te agradece pela tua presença aqui e manda o nosso abraço para toda a Hug Education, que faz um trabalho tão bonito, no Nordeste do Brasil principalmente. Aqui em Alagoas, vocês estão aqui no CEPA, na capital, no interior, outros municípios aderiram ao trabalho de vocês? Sim, aqui em Alagoas nós estamos em todas as escolas estaduais, inclusive escolas indígenas no interior. Também chegando esse ponto. Gente tem bullying lá? Não. Indígena acho que não, né, Tati? Lá as relações são melhores, viu? Entre si, somos muito bem recebidos. Que até porque assim, quando você está dentro do seu grupo, né? Você está dentro do seu grupo, sua comunicação flui mais fácil. E a filosofia de vida deles é muito diferente, do cuidado com a natureza, que isso também traz empatia, isso também traz uma relação melhor. O recado que eu deixo é que o bullying, ele é uma responsabilidade de todos nós. Não é só da escola, não é só da família, não é só da pessoa que pratica, mas de todos nós. Se você presenciar uma situação de bullying, não fique omisso, você pode denunciar na escola, você pode intervir naquela situação. É importante que a gente não mantenha esse comportamento acontecendo para evitar tragédias
como é que você citou mais cedo. E tem como orientar os pais, onde ele diz, tem uma luz para ele seguir o norte, né? Não consigo mais meu filho, aí deixa para a escola. As escolas todas têm psicóloga Já atualmente, tem nas isso. escolas estaduais. A gente também participa desses momentos de reunião de pais, né, que vai entregar um boletim, a gente sempre faz uma fala. Então, se os pais têm interesse em aprender, eles podem procurar a escola e podem solicitar que mais ou menos como esses sejam feitos, para que a gente possa passar as orientações. Mia Cara Nosso, muito obrigada pela sua presença. Mais uma vez agradecemos e voltem mais, viu? Vocês todos da Muito rede. obrigada, viu? Adorei. As portas abertas da nossa difusora. Sempre. Conversamos com a consultora pedagógica e psicóloga Yasmin Caldas, ela que é da Hug Education. Minha gente, toda vez eu me enrolo para dizer o nome. Hug Education, agora foi. Estamos vivendo, né, o Março Laranja e reforçando aí para você a importância do combate ao bullying no ambiente escolar, principalmente nas nossas escolas públicas. Vamos ao apoio cultural, em seguida voltamos com o Difusor Amanhã, 93. Estamos apresentando Difusor Amanhã.